Mas às vezes ela não quer assistir hoje, né? Tá cansado. Deixa eu ver. Mas quem? Vamos lá, né? O que a gente viu semana passada, que eu não lembro mais? Vocês lembram? Frio, eu esqueci o nome. Ah, foi conservação pelo frio, né? Ah, foi Isso. mesmo. É que vocês aí, a gente fez exercício, não foi? No final, fizemos Isso. exercício aberto, corrigimos, e já fechamos aquela parte lá. Foi isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, a gente cessou aquela parte, né, de conservação pelo calor, de conservação pelo frio, onde a gente viu a pasteurização, a tindalização. A gente passou para vocês um curso dirigido. Ele é um pouquinho grande, mas tem um tempo muito grande também para fazê-lo, né? Justamente para não perder o pique lá para quando a gente for fazer a prova, né? Então, para aqueles que não fizeram, né, vai fazendo devagarzinho aí. Se quiser ficar livre, faz, né, aumenta um pouquinho o ritmo aí. Então, a gente vai entrar hoje em tecnologias emergentes, tá? O que são tecnologias emergentes? São novas tecnologias utilizadas para a indústria de alimentos, na indústria de alimentos, para transformar os alimentos, tá? Através de uma modificação no seu sistema, no seu processo, né? E a isso a gente chama de tecnologias emergentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desidratação osmótica e micro-ondas. Tá? É um assunto um pouco mais complicado, mais complexo do que temos visto até agora, mas não tão difícil. Tá? Se vocês não entenderem, a gente para, volta e explica novamente. Tá? Eu tenho um pouco de conhecimento, né, conheço bem essa parte dessa matéria, né? Foi tema aí de doutorado meu, de mestrado. Então, claro que eu não vou aprofundar tanto como a gente vê lá, né? Esse aqui é um curso de nutrição e eu entendo perfeitamente do que se deve passar para vocês. Então, a gente modificou algumas coisinhas, né, para ficar fácil o entendimento de vocês. Agora, se ficar dúvida, tem que parar e perguntar, porque não é tão simples como eu já falei. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, foi bom estar todo mundo hoje, né? Hoje é uma aula que você não vai encontrar em YouTube, internet, né? Não vai encontrar nesse lugar. Então, eu perdi a aula, eu vou lá no YouTube, né? Você vai procurar até morrer lá e não vai achar, tá bom? Vamos lá, tá passando o slide aí para vocês? Eu passei um slide aí, né? Desidratação osmótica e micro-ondas. Só me confirma, por favor. Tá nesse slide com o tema. Então, grava, já que é difícil. Grava a aula pra gente aí, já que é difícil. Não entendi. Grava a aula pra gente, fazendo favor, já que é um pouquinho mais difícil, para depois a gente tirar. Difícil publicarem a aula. Gravar, os professores estão gravando. Na verdade, assim, eu vou ser sincero, eu não gostaria de que minha cara aparecesse no Facebook, não, no YouTube, não. Mas vamos ver. Eu acho que não vai ter necessidade, até porque a gente vai fazer exercício também uma outra oportunidade, que não hoje, tá? Eu não preparei exercício para hoje e também eu acredito que não dê tempo, tá? De a gente fazer exercício, tá? Eu vou tentar ir devagarzinho, né? Você pode ver que são poucos slides, mas se eu começar a falar, eu falo 3 horas desse assunto aqui, entendeu? Tranquilamente com 2 slides. Mas eu desmembrei ele um pouco aí. Vou fechar meu WhatsApp aqui, porque eu recebo notificação e eu acho que é vocês. Aí, para não ficar muito cansativo, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar falar devagar sobre esse assunto e, se tiver dúvida, é só parar, tá bom? Nos meus slides tem um pouquinho no final, né? Tem alguns exemplos que eu coloquei, que eu não coloquei para vocês, porque aquilo ainda vai ser publicado. Eu não posso repassar esses dados, tá? É só para mostrar para vocês um comparativo, por exemplo, com outro método de processamento de alimentos. Só para a gente entender melhor como que o efeito, né, positivo
da utilização desses 2 métodos que a gente vai estar utilizando, vai estar passando para vocês hoje, tá? Então, a gente viu, né, começando aí, eu fiz uma breve introdução, tá? Eu fiz um pouco diferente do que vínhamos vendo, na verdade, a gente já caía dentro da matéria. Eu fiz desse jeito, acreditando que vocês consigam, de alguma forma, entrar dentro daquilo da ideia que a gente quer passar para vocês. Tá bom? Então, a gente viu, até algumas aulas atrás, a gente viu secagem natural, né? Vimos que as condições, elas são totalmente dependentes aí, do ambiente, né? Como sol, umidade relativa, velocidade do ar, né? Vindo aí dos ventos. Vimos também a secagem convectiva, vimos as formas como esses equipamentos eles são construídos, né, em função da energia que é transmitida, se é por condução, se é por convecção, se é por radiação. E vimos, né, alguns métodos que são utilizados na secagem convectiva, né, já que as condições nesse sistema elas já são totalmente controladas, né, já não depende mais da experiência, por exemplo, do agricultor. A gente consegue colocar uma temperatura constante, a gente consegue colocar uma velocidade do ar desejada, né? Controlar a umidade relativa de dentro, por exemplo, de um secador. Vimos lá o leito fluidizado, o leito de jorro, o atomizador. Vimos também, estou lembrando aqui, secagem com tambor, com esteira, com bandejas, né? Cada um com suas características em função aí do que se deseja produzir, tá? Só que esses processos, pessoal, no geral, assim, né? Eles são demorados, né? A gente fala que a difusividade, né? Não precisa decorar esse termo, né? Difusividade significa migração de água, né? Do interior para a superfície, e cada equipamento, né, dependendo das condições do ar, né, no caso da secagem, ela tem uma taxa, uma velocidade, né, uma taxa de secagem diferente, uma migração de água, uma difusividade diferente. E os efeitos, né, vindo aí de uma secagem demorada, como que é numa secagem convectiva, né, tem trazido pontos negativos para o alimento processado, devido às altas temperaturas, né? Temperatura em torno de 60, 70 graus Celsius, isso é muito alto, né? Alguns compostos presentes nos alimentos, eles são muito sensíveis, né? A gente sabe lá que a vitamina C, que é o ácido ascórbico, a vitamina A, a vitamina D, a K, são vitaminas que são consideradas termoláveis, e altas temperaturas, né, têm sido relacionadas com a sua degradação. Tá? Então, a indústria de alimentos, ela, para esse grupo, né, de produto, tem desenvolvido metodologias para evitar essas perdas nutricionais. Tá? Então, é aí que veio, né, a outra forma de transmissão de energia, que é as micro-ondas, né, que a gente vai ver aqui na nossa aula hoje. Né? Além disso, pessoal, né, durante uma secagem convectiva, eu tinha esquecido de falar, aqui a gente tem problema com a redução do volume, que é o encolhimento em função da perda da porosidade durante o processo. Então, a tendência é que a superfície do material fique enrijecida, né, e não mais permita a saída de água. Né? Muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, chegar a um produto com 12% de umidade, que é o que a Anvisa preconiza para produtos secos, tá? Então, a gente tem muita dificuldade nesses produtos no processo, por exemplo, de reidratação, né? O tecido, né, ele vai estar com seus poros fechados e não vai mais conseguir penetrar, por exemplo, durante um processo de hidratação, se esse for o desejo, né? Então, as micro-ondas, elas são utilizadas, né, como alternativa aí, já são bastante estudadas, não é de hoje, tá? Existem algumas modificações nesse tipo de processamento para melhorar a transferência de calor e massa, tá?
né? Eu coloquei algumas características aí, ó, excitação das moléculas de água, aproveitamento energético, menor tempo de processamento, baixo tempo de exposição, produtos de qualidade superior, tá? Então, veja só. Então, durante uma secagem, por exemplo, utilizando energia eletromagnética, né, a gente tem uma tendência de remover a água com mais facilidade, porque existe uma afinidade dessas ondas eletromagnéticas com as moléculas polares, tá? Por isso que está falando aí, excitação de moléculas de água no alimento, porque a água, ela é uma molécula polar, tá? E isso tem favorecido na redução no tempo de processo. Reduzir o tempo de processo, menor será a temperatura que esses produtos ficarão por mais tempo. Então, provavelmente, né, a degradação desses nutrientes, desses materiais, né, através de uma oxidação, de um escurecimento não enzimático, né, ele vai ser menor. Né? Por exemplo, reação de Maillard, oxidação de vitamina C, caramelização, que são processos devido ao escurecimento não enzimático, quando se utiliza temperaturas diferentes ou altas temperaturas. O problema aí da utilização de micro-ondas é a formação de zonas quentes e zonas frias, tá? Que a gente chama aí de secagem desuniforme, onde pode acontecer em alguns pontos queima do produto, tá? Isso acontece de forma usual no dia a dia quando colocamos um produto no micro-ondas, nesse micro-ondas doméstico, tá? Quando eu falo micro-ondas, eu não estou me referindo ao doméstico, não, tá? É um sistema industrial, tá? Então, mais um exemplo prático é o micro-ondas que a gente tem aí. Funciona no mesmo sistema, só que em dimensões menores, diferentes, né? Desculpa. Então, quando a gente vai fazer um descongelamento no micro-ondas ou fazer um aquecimento utilizando as micro-ondas, né, nesse micro-ondas doméstico, a gente percebe que algumas regiões elas ficam frias e outras regiões elas ficam quentes. E muitas vezes, quando se utiliza um programa de potência maior, né, a gente tem lá, tem micro-ondas que tem lá baixa potência, média potência e alta potência. E tem aqueles micro-ondas que tem os programas já pré-definidos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uns que tem 10, tem uns que tem 9, tá? À medida que vai chegando perto de 10 ou de 9, maior é a potência daquela onda, tá? E muitas vezes, quando se utiliza alta potência, em 3, 4, 5 minutos, já começa a observar na sua superfície alguns pontos de queima, em regiões que aquecem com mais facilidade. E a gente vai entender por que isso acontece. Tá? E uma forma aí de reduzir, né, esse problema de queima de aquecimento não uniforme é a utilização de combinação de métodos. Tá? Eu trouxe para vocês aqui, né, o vácuo. Né? O vácuo ele diminui aí o ponto de ebulição e ele promove a retirada de água em baixas temperaturas, evitando aí esse processo aí de queima, tá? E algumas situações, né, para ainda aumentar a transferência de massa, principalmente, e também agregar valor ao produto, a desidratação osmótica, né, ela também tem sido utilizada de forma bastante usual, tá? Apesar de ter problema aí com o tempo de processamento, né? Que é uma etapa a mais que vai encarecer o produto, mas, de qualquer forma, conseguimos incrementar ao produto algo do nosso interesse, tá? E essa desidratação osmótica, ela pode ser, a gente chama de ordinária, ela pode ser utilizando aí pulsos de vácuo ou pode ser utilizando ultrassom, né? De frequências diferentes. Tá? Essa foi a nossa introdução daquilo que a gente vai estudar aqui na nossa aula hoje, tá? É um pouquinho complexo, mas não é tão difícil, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando lá. Saiu da conversa. Vamos lá. Todo mundo está me ouvindo? Faz lá no... Eu preciso da atenção de vocês, tá? Vai lá. Oi, sim. Cintia, Poliana, beleza, tá? Tá tranquilo por enquanto? Conseguiu entrar dentro daquilo que a gente pretende falar para vocês?
Beleza, Rafaela tá aí, né? Beleza, Karen, beleza. Eu vou tentar... Francemi, Oi, Francemi, pode você falar, Paulo. falou que a desidratação osmótica ela pode ser de 3 maneiras. Quais são? Ela pode ser ordinária ou convencional, que é a mesma coisa. Ela pode ser com pulsos de vácuo, ou ela pode ser, na verdade, ultrassom. Foi as 3 formas que eu falei, tá? Existe mais? Existe. Existe aquecimento ômico, pulsos elétricos, vários outros. O que a gente vai estudar com vocês aqui são essas 3 formas. A ordinária, a de compulso de vácuo, que a gente chama de PVOD, tá? Calma, a gente vai ver isso com mais detalhe. E com ultrassom, tá? São essas 3 formas que a gente vai estudar com vocês. Que é as mais utilizadas, para falar a verdade, né? As outras ainda não são tão utilizadas e nem tão conhecidas também, né? Se for pegar um livro, você raramente vai ver esse tipo de processo de desidratação osmótica. Então, pode seguir, então. Passou o slide aí? Estou no Passou. slide Sim. 4. Ah, beleza. Deixa eu ver alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Eu vou parar. Hoje eu vou parar bastante, tá? Tô nem aí. Quem gosta fica parando. Mas 2 pessoas já passaram fora. Eu não posso fazer nada, né? Deixa eu ver. Josimara. Letícia. Francemi, Pode falar. na sua aula, o meu chat não funciona, só na sua, tem alguma coisa errada. Mas eu não vai me atrapalhar em nada, não, mas eu queria saber por quê. Ah, não Entra sei. e sai de... Oi? Para mim também. Ah, eu não tenho culpa O não, meu, hein? eu entrei e não estava funcionando. Aí eu saí, entrei de novo e funcionou normal. Ah, então eu vou deixar assim, porque eu tenho medo de sair e não entrar, porque da última aula também não funcionou. Vou deixar quieto, não vou precisar perguntar. Deixa assim, aí qualquer coisa você abre o áudio aí, Letícia, e fala, não tem problema, tá? Pode abrir o áudio e meter droga, tá bom? Chat é para quem tem vergonha de abrir aí, vai estar com o menino chorando na cabeça aí tem gente que não abre. Tá bom? Mas fica à vontade em abrir o chat. Vamos continuar aqui então, tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai estudar, né, é o aquecimento por micro-ondas. Micro-ondas, pessoal, é uma modalidade, nada mais né, do que uma modalidade de ondas eletromagnéticas ou de radiação eletromagnética com frequências aí entre 300 MHz e 300 GHz. Assim como lá, coloquei a figurinha para vocês aí, com ondas de rádio, radiação infravermelho, luz visível, radiação ultravioleta, raio-x, raios gamas, energia solar, né? Frequência de bateria, antenas de televisão, né? Então, as microondas, né? Elas estão nesses intervalos, assim como todas essas outras modalidades, tá? O diferencial das microondas, é que elas conseguem se propagar em guias de ondas de pequenas dimensões. Por exemplo, aí eu coloquei a 32,8 centímetros e 12,5 centímetros. Então, graças ao seu pequeno comprimento de onda, elas conseguem ser transmitidas, né, ser guiadas nessas linhas de transmissão, que a gente chama de guias de ondas, de pequenas dimensões. Usualmente, né, esse micro-ondas doméstico, e assim como também os industriais, eles utilizam uma frequência aí de 2.450 MHz, ou 2,5 arredondando, GHz, tá? Na indústria farmacêutica, na medicinal, para outros fins, tem sido relatado a utilização de potências de micro-ondas menores, né, de 915 MHz, tá? Eu, particularmente, nunca tive contato com esse tipo de micro-ondas, tá? Apenas com aqueles que
utiliza uma frequência de 2.450 MHz. Tá? A pergunta é, o que são, né? Para começar aqui, a gente viu que micro-ondas é uma modalidade, né? De ondas eletromagnéticas, né? Situadas no intervalo de 300 e 300 GHz, 300 MHz e 300 GB. A outra pediu para entrar e parei. Tá, então vamos lá, retornar aqui. Então é uma modalidade de onda eletromagnética situada no intervalo como ondas de televisão, ondas de rádio, infravermelho, raios gamas, então está ali dentro, né? E ele tem um pequeno comprimento de onda que consegue propagar em guias de ondas de pequenas dimensões. E, frequentemente, se utiliza frequências, né, de 2.400 GHz. Tá? E a pergunta é aqui, né, para a gente continuar. O que são essas ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas, pessoal, nada mais é do que uma oscilação, né, tem um desenho para vocês aí, de um campo elétrico e o de um campo magnético que se propaga no espaço, tá? Sem nenhum desvio ou atenuação, que a gente chama, né, uma forma técnica aí, naturalmente aqui, o doméstico que vocês têm em casa, a gente tem algumas reflexões, algumas perdas, que a gente chama de permissividade relativa, tá? Só uma curiosidade, esquece essa palavra. Por exemplo, que aí vem, se eu ficar perto do micro-ondas, eu vou pegar uma doença, né? Não é isso que a gente... Porque as ondas, elas escapam ali, né? Não, você não vai pegar nenhuma doença com relação... O que é recomendado, e eu recomendo, né? Pessoas gestantes não ficar perto, tá? Por quê? Há uma dissipação de energia muito forte saindo ali de dentro. A gente tinha um aparelhinho que a gente media, né, a quantidade de ondas que escapava de dentro do micro-ondas, né, que não era absorvida pelas moléculas polares. E a gente tinha um número significativo. Mas que isso vai trazer um malefício na saúde, isso são boatos, tá? Mas grávidas não é bom a gente ficar ali, porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? É só uma recomendação. Então, ondas eletromagnéticas são oscilações de um campo elétrico e um campo magnético que se propagam no espaço, né? Isso, né, numa velocidade, tá? Não precisa, só curiosidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Muito rápido, né? Só para... A gente não consegue ver, por isso que a gente não olha, a gente não vê nada, né? A velocidade é muito alta. Até aqui tudo bem, tá? Só curiosidades aqui, tá? Então, vamos lá. Então, se a gente buscar os artigos atualmente, né, falando sobre as vantagens aí da secagem com micro-ondas, do aquecimento, eu falo secagem, mas a gente pode tratar como aquecimento, tá? A gente vai lá ver, porque reduz o tempo de processo, contribui para a produção de produto poroso, proporciona um menor encolhimento ou redução de volume, tanto faz, que a gente chama de como que chama? Densidade aparente, tá? Mesma coisa aí. E boa capacidade de reidratação, né? Por exemplo, quero produzir um produto seco que eu quero fazer um ensopado depois, né? Quero adicionar ele. Então, é desejável, né, que esse produto ele tenha uma boa reidratação. Então, a secagem de micro-ondas, devido, né, fornecer um produto poroso, ela tem essa característica de boa capacidade de hidratação, tá? E por quê? A gente vai entender por que isso acontece. Por que ela deixa, né, tem essas vantagens todas aqui, tá? Então, veja só. Então, as micro-ondas, na verdade, né, elas são melhores absorvidas, como está escrito aí para vocês, pelas regiões mais úmidas do que pelas regiões mais secas. Então, quando a gente pega aquela curva de secagem que a gente estudou lá no comecinho, quando a gente começou a falar de secagem, a gente viu lá o período de indução, a gente viu o período de taxa constante, né? E vimos o período de declínio ou taxa decrescente. São os 3 períodos da secagem. Numa utilização de micro-ondas, de ondas eletromagnéticas, processo de aquecimento, aquele período de indução, ele fica pequenininho. Ou seja, o produto ele alcança de forma mais rápida a temperatura do processo, quando se compara, por exemplo, com outros tipos de aquecimento. Então, é possível, de alguma forma, remover água
em menor temperatura. Isso traz todos aqueles benefícios. Mas por que essas ondas elas são melhores absorvidas pelas regiões úmidas? E a gente vai ver aqui, tá? Então, isso aí vem trazendo menor exposição ao ar, por diminuir a oxidação, preservando o sistema de cor, né, que a gente falou no começo lá. Ela tem um melhor aproveitamento energético, né, proporcionando retirada de água mesmo em baixas temperaturas, principalmente quando se utiliza o VAR. Então, isso traz um ganho de qualidade enorme quando se comparado com os tipos de processo. Tá, e agora a gente vai ver por que essas ondas elas são melhores absorvidas pelas regiões úmidas do produto do que pelas regiões secas. Vamos lá. Aquecimento por micro-ondas. Eu coloquei aqui esse micro-ondas aqui doméstico para vocês, porque aí vai ficar mais fácil. Eu já passei o slide aí, tá? Segura aí, pessoal. Não se perdem na minha matéria, por favor. Tá, vamos lá. Essa energia que a gente tem em casa, ou energia, vamos falar de casa não, é energia industrial, tá? Elas operam uma frequência de 60 Hz. O que o micro-ondas, esse micro-ondas mesmo que você tem em casa vai fazer? Ela vai pegar essa energia de 60 Hz e vai transformar essa energia em energia de micro-ondas de 2.450 MHz. Aí, quem faz esse trabalheira toda aí? Esse camarada aqui chamado magnetron. Então, o magnetron, ele vai receber, você vai colocar na tomada, né, certo? Ele vai receber aquela energia de 60 Hz e vai transformar em energia de micro-ondas de 2,5 GHz, tá? Arredondando aí. Essa energia, em forma de ondas eletromagnéticas, que é um campo oscilante, né, de um campo elétrico, desse campo oscilante de um campo elétrico e de um campo magnético, que vai se propagar de transmissão de pequena dimensão, que a gente viu lá no comecinho da aula, né? De 12,5 a 32,8. Vai depender da marca do seu micro-ondas, por exemplo, né? E também do tamanho dele, né? Se a gente falar de uma coisa industrial, um pouquinho maior, né? Então, essa onda que foi convertida, essa energia que ela foi convertida, ela vai entrar na linha de transmissão e vai entrar dentro de uma cavidade, tá? Essa cavidade, né, muitas vezes ela é pintada de outras cores, mas geralmente é uma cavidade metálica, tá? E onde essas ondas eletromagnéticas entrará, né, em interação com o alimento, né, dentro do micro-ondas ou dentro dessa cavidade. E essa interação entre energia eletromagnética e energia e alimento acontece de duas formas. A gente chama interação monomodal, que são essas setinhas no interior do micro-ondas aí, que vocês estão com os slides, acredito eu, e quem não está vendo aqui, né? É a interação direta, né? E a interação pode ser de multimodal, que é a interação vindo das reflexões da parede metálica dentro dessa cavidade, tá? Claro, pessoal, que a eficiência aí do aquecimento, né, desse material, ele vai depender da propriedade elétrica do material. O que são propriedades de elétrico? São a capacidade, como eu posso explicar para vocês? São propriedades energéticas de cada material. Cada material, seja ele uma madeira, seja ele um ferro, seja ele um alimento, tem propriedades elétricas diferentes, né? E isso vai ser determinante, além da capacidade do micro-ondas, né, da sua cavidade, se a amostra ela é redonda, se ela é quadrada, se ela é retangular, né, da quantidade também colocada. Por que da quantidade? Quanto mais produto você coloca dentro do micro-ondas, a gente fala que menor vai ser a densidade de potência, né? Que é uma relação entre gramas, entre watts por grama, tá?
Veja só, então vamos entender um pouquinho por que o aquecimento, nesse caso, muitas vezes acontece de forma não uniforme. É instantâneo? Na hora. Mas por que em alguns casos a gente observa regiões úmidas e regiões secas? Porque essas ondas que estão sendo refletidas, muitas vezes pode acontecer, tá? A gente chama de ondas estacionárias, elas chegam defasadas. Quando ela chega defasada, né, ela vai bater na parede, vai entrar e não vai entrar em contato com o alimento. Vamos supor que ele bate no prato do micro-ondas e volta. Né? Isso aqui são ondas refletidas. Se ela está defasada, ela vai encontrar com aquela onda que está chegando em fase. O que vai acontecer quando duas ondas se encontram? Elas somam. Se ela está chegando defasada, ela vai diminuir o campo elétrico dessa onda eletromagnética. E essa onda que está com um potencial diminuído, digamos assim, né? Ela, quando entra em contato com o alimento, ela não tem energia suficiente, né? A gente fala, o campo elétrico não é suficiente para provocar um alinhamento com as moléculas polares. Por isso que aquela região, ela fica fria. Tá? E por isso que algumas regiões elas ficam queimadas, porque a interação dentro do micro-ondas ela depende muito aí da cavidade e da linha de transmissão, né? Da capacidade desse magnetrão em converter essa energia de 60 Hz em energia eletromagnética. Tá? Tudo bem até aí? Fala lá. Difícil? Não, né? Francimir, você falou que a interação dentro do micro-ondas vai depender de quê? Da cavidade de quê? Da cavidade, do tamanho do micro-ondas, das propriedades elétricas do material, do formato do material, se ele é quadrado, se ele é redondo, né? Tudo isso influencia. Obrigada. E você falou que tem um nome quando transforma 60 Hz em 2000,5 GHz. Você deu um nome aí. Quem que faz esse parado aí é o magnetron. Obrigada. Quem que faz essa conversão aí é o magnetron. Então, o magnetron vai converter essa energia eletromagnética, essa energia industrial, em energia eletromagnética, que será propagada na forma de ondas eletromagnéticas, que são oscilações de um campo elétrico e de um campo magnético. Beleza. A gente viu como que acontece a interação de forma multimodal e monomodal. E a gente viu por que algumas regiões elas ficam quentes e por que algumas regiões ficam frias. Tá? Agora vamos entrar um pouquinho mais. Por que o alimento aquece? Tá? Vamos lá. Como que isso acontece? Acontece de duas formas, que a gente sublinhou aí para vocês de rosa, né? Através da migração iônica e da rotação dipolar. A migração iônica é um fenômeno pouco observado, tá? O que é essa migração iônica? Nada mais é do que a colisão de algumas moléculas de íons presentes no alimento. Quando essas moléculas, esses íons, né, presentes no alimento, se colidem ou se chocam uns com os outros, essa energia cinética ela é transformada em energia térmica, né? Isso gera calor naquela região. Esse fenômeno, tá, de migração iônica é muito pequeno quando se compara com outro fenômeno, que é a rotação de moléculas polares, ou a rotação dipolar como conhecido. Tá? Vamos entender isso aqui, como que funciona. Então, a gente viu aí que a migração iônica, o aquecimento se dá devido a colisões entre os íons presentes no alimento, na qual a energia cinética do meio será transformada em energia térmica. Tá? Por isso que algumas regiões ficam quentes, por isso que o alimento quente. O fenômeno mais observado, né, nessas frequências utilizadas de 2.450 MHz é a rotação dipolar. O que é uma molécula? O que são moléculas polares? Me dá exemplo aí. Pode falar no chat aí. Quem não tiver chat, se não quiser falar, abre
Microfone, o que são moléculas polares? Que possui água? Não. Não. Então não sei. Vai lá, Sérgio Figueiredo, você que gosta de chutar, ué. Dá um exemplo, me fala aí, molécula, me fala as moléculas polares aí. Vou estirar minha perna. Esse assunto eu começo a falar e não para. O que são moléculas polares? Você está aí, né? Fala, minha Eu tô aqui turma. sim. Ah, isso aí, sabia que você ia estar aí. Você não ia perder essa aula, não? Essa aula de pós-graduação que eu estou dando para vocês? Fala aí. Me fala algumas moléculas polares. Dá um exemplo. O que é uma molécula polar? Ih, tem hora de nada. Polar, Vai lá, é positivo. Tem Vai a lá, polar e Manuel. polar, né? Qual é a característica de uma molécula polar e uma molécula polar? O que vai diferenciar? Polar que tem polos negativos e positivos. Você está olhando na internet? Não, né? Não sabia. Ah, não faz isso não. Quando eu pergunto assim, é triste quando vocês fazem isso. É verdade, mas eu não sabia. Eu fui pesquisar para aprender. Não, espero que você vai aprender aqui, porque eu vou falar. Ah, é triste isso. O Sérgio estava certo, é mais ou menos o que ele falou aí, ó. Ele falou de uma carga positiva, mas moléculas polares são moléculas carregadas, né? Então, me dá um exemplo, então, Letícia, sem olhar aí. Deve estar, não sei se tem a ver com eletricidade, como fala positivo e negativo. Quando ia alguém mexer na minha casa na parte elétrica, alguma coisa, eu vi muito eles falando em fio positivo e negativo, tipo de chuveiro elétrico, alguma coisa assim. Mas Um exemplo, uma pilha. Não. Um exemplo presente no alimento. Eu estou falando a gente está falando de alimento. Não viaja lá na eletricidade, não. De alimento. Dá um exemplo de moléculas polares aí. Vocês estudaram isso comigo já, hoje? Eu não sei. A gente não lembra não, esse menino. A gente estudou lá na bioquímica, né? Aquelas aulas gostosas, diferentes de dar, né? A gente é mais dinâmico, né? Então, o que são moléculas? Não, os minerais não. A gente fala, moléculas polares, a gente pode falar que o lipídios tem uma parte que é polar, né? Os açúcares, proteínas, né? E principalmente a água. Por que a água é uma molécula polar? Porque ela tem polos positivos, como a gente pode ver no desenho, e polos negativos, né? A água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Eu tenho uma perguntinha para vocês, só para a gente viajar um pouco mais aqui. Por que na molécula de água os elétrons eles tendem a ficar mais próximas do oxigênio? Sem olhar lá. Repete. Por que vamos pegar na molécula de água, né? A gente acabou de falar que a molécula de água é uma molécula dipolar, certo? Porque ela tem polo negativo, positivo, é formado por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Tá? E quando a gente estuda, né, aprofunda no tema da água, né, a gente observa que há uma tendência muito forte de os elétrons ficarem mais próximos do oxigênio. Por quê? Adoro essas perguntinhas. Perguntinha do mal. Nunca mais achei meu óculos. Fazendo falta Foi mal, demais.
Vamos continuar aqui, né? Por que que isso acontece? Porque, pessoal, o oxigênio, quando a gente compara com o hidrogênio, ele é uma molécula muito mais eletronegativa. Por isso que é uma tendência forte dos elétrons ficarem próximas do oxigênio. E que tipo de ligações, vamos perguntar para vocês, fazem duas moléculas de água? Vocês têm que saber, sem olhar na internet. Que tipo de ligações fazem duas moléculas de água? Vai lá, Ive. Vai lá, Marcela Persli. Ô, Francemi, o que você falou que o oxigênio comparado com o hidrogênio é muito eletronegativo? O oxigênio é mais eletronegativo. Mas a pergunta é agora, por que, que tipo de ligação faz duas moléculas de água? Pergunta simples. Vai lá, Viviane. Deixa eu ver mais quem. Karen, Lívia. Lívia tá quietinha, Lívia gosta de falar. Karen, Maria das Neves, Paula, Poliana, Raquel, Rafaela, Tiana. Desculpa a demora. Eu tava vendo o negócio sobre um e-mail, enfiaram no grupo. Ah, tá. Não, tá tranquilo, Lívia. Não sabe a resposta, né, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Então, bora para frente, né? Duas moléculas. Duas moléculas de água, ligação de hidrogênio? Ligações de hidrogênio, né? E essas ligações de hidrogênio, elas são fortes ou são fracas? Aí eu não sei. Quem que falou, Ive? Eu, Ive. É porque às vezes o som sai, mulher tem voz parecida umas com as outras, né? Então vamos lá, às vezes eu confundo aqui. Então, a ligação de hidrogênio, ela é uma ligação fraca, né? Quando a gente compara com ligações, por exemplo, covalentes, né? Elas são... A gente fala que a distância entre uma ligação e outra é muito grande. Então, é a mesma coisa você pegar um cabo de vassoura e quebrar ele nessa distância aqui. E pegar o mesmo cabo de vassoura e tentar quebrar ele nessa distância. Aqui vai ser muito mais difícil, porque a distância entre a ligação e outra é muito menor quando se compara com uma ligação de hidrogênio. Por isso que as moléculas de água se quebram com muita facilidade. A gente já falou isso para vocês, que a desordem, né? Ela é muito grande, por isso que a água a temperatura ambiente, ela fica líquida, né? Quando a gente diminui essa temperatura, essa desordem, ela diminui e provavelmente conseguimos visualizar mais do que uma ponte de hidrogênio, né? Consegue fazer interações eletrostáticas mais que uma vez, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o micro-ondas aqui. Então, a gente sabe agora que as moléculas de água, as ondas eletromagnéticas, têm uma afinidade com as moléculas polares. Essas moléculas polares, tá, a gente fala na grande maioria em água, porque vocês já sabem, já fizeram bromatologia comigo, e sabem, por exemplo, que a quantidade de água presente em um material alimentício é muito maior, na sua maioria, se tratando de alimento úmido, né? Do que, por exemplo, uma proteína, do que um lipídio, do que um carboidrato. Por isso que muitas vezes a gente fala que está aquecendo a água, né? Porque a proporção de água é muito grande. Então, vamos pegar, né, o exemplo da água. Então, as moléculas de água, que são moléculas dipolares, têm uma afinidade com o campo elétrico da onda eletromagnética. Beleza? Então, o que vai acontecer? Essa molécula, não aparece no cursor para vocês, né? Já fiquei sabendo disso, né? Essa molécula de água, ela vai sempre tentar alinhar
com o campo elétrico da onda eletromagnética. Só que a gente já fala, o nome já diz, são ondas, né? Elas vêm o quê? Oscilantes. Então, ela muda de direção com muita frequência e numa velocidade aí, ó, de 2,45 vezes 10 a 9. Um negócio aqui. Espera aí, gente. Deixa eu colocar isso em cima aqui. Opa! Subscribe. 10 a 9 segundos. Oi. Só para não se perder, porque eu acho que acabou se perdendo um bocadinho. No começo você estava respondendo essa resposta aí de como os alimentos aquecem. Aí você falou Sim. da migração iônica e você foi para a rotação dipolar e parou. Dá para rotação dipolar agora. Formatar melhor? Pensar de novo. Eu estou falando agora o que é rotação dipolar. Nada mais é do que uma afinidade, tá? É a afinidade das moléculas polares. No caso, a gente está falando da água, porque eu acabei de falar para vocês que a quantidade de água, né, em um alimento, né, na maioria dos alimentos, é muito maior do que as outras moléculas polares, como proteína, carboidrato, gordura, né, e assim sucessivamente. Então, eu falei, vamos pegar o exemplo da água, que é uma molécula polar, e que tem uma afinidade muito grande com a onda eletromagnética, mas com que parte da onda eletromagnética? A gente está falando aqui da rotação dipolar. O que é rotação dipolar? É a tentativa dessas moléculas, por exemplo, da água, em alinhar com o campo elétrico da onda eletromagnética. Só que essa onda eletromagnética, ela não vem de forma linear, ela vem em um campo oscilante. Então, essas moléculas de água, à medida que essa onda muda de direção, ela também vai mudar, porque ela vai tentar acompanhar o campo elétrico. Então, isso acontece em uma velocidade, Paula, de 2,45 vezes 10 a 9. Veja só, ora a molécula de água está para cima, ora a molécula de água está para baixo. O campo virou para cima, ela vai tentar acompanhar essa mudança de direção. E isso, pessoal, gera muito calor. Por isso que o alimento ele aquece com mais facilidade quando se compara com outros métodos de secagem, porque a interação ela acontece de forma instantânea, tá? É por isso que a gente tem uma redução do tempo de processo, a gente tem um menor encolhimento, a gente proporciona uma boa capacidade de hidratação, porque temos uma redução de volume, uma presença de poros maiores, né? A gente consegue remover todo aquele espaço, né, que está vazio, né, preenchido pela água, né, de forma eficiente em um produto seco. Então, ele fica mais poroso, mais crocante quando se compara, porque a interação, né, entre as moléculas polares, não só a água, acontece de forma instantânea. Deu para entender isso aqui? Migração iônica, que é o fenômeno que mais se observa em aquecimento por micro-ondas. Eu acho que ficou claro aqui, né? Você estava falando também que tipos de ligações fazem duas moléculas de água. É a mesma coisa que você estava explicando agora? Não. Não. A questão da água, veja só. Por que eu falei da água? Né? Veja só. Eu vou tentar ser mais explicativo aqui, uma analogia diferente aqui. Eu falei da água, porque a água faz ligação de hidrogênio, ela quebra com facilidade, né? Veja só. Vamos pegar um programa de televisão, e o Silvio Santos, o que ele faz lá no show dele lá? Eu chamo aqui de show, né? Ele pega um aviãozinho, que é o dinheiro, e joga. Certo? Mulher gosta de quê? De dinheiro, né? O que as mulheres vão ficar sentadas lá? Na hora que joga o aviãozinho, sai até porrada. Sai, um empurra o outro, né? Porque são aviãozinhos de 100, né?
que ele joga. Ou seja, aquelas mulheres que estão ali, aquelas pessoas que estão ali, que na sua maioria, acho que 100% é mulher, tem uma afinidade muito grande com o dinheiro. Então, ela vai tentar encontrar aquele dinheiro. E você vê que aquilo gera uma bagunça. Se ali não tivesse, por exemplo, um sistema de resfriamento, né, que ia virar um quê? Calorão, né? As mulheres iam ficar tudo suada, né? Aquilo gera calor. Essa movimentação, essa interação, essa colisão gera calor naquele meio, porque elas têm uma afinidade com aquele dinheiro proporcionado, por exemplo, pelos substâncias, certo? Só que aqui é diferente. Essas moléculas polares, eu digo assim que elas são menos egoístas do que aquelas pessoas que estão lá, né? Elas vão numa tentativa, né, apesar delas quebrarem com mais facilidade no caso da água, elas vão tentar arrastar suas vizinhas para ir de encontro com as ondas eletromagnéticas, proporcionando esse aquecimento instantâneo. E também numa tentativa, né, daquelas moléculas, né, aquela interação, ela proporcionar aí um alimento que tem um aquecimento mais uniforme possível, tá? Que a gente sabe que não acontece com frequência, porque a gente sabe que a interação ela pode ser multimodal, e a gente chama isso, a gente dá esse nome de, quando chega uma onda defasada, né, de ondas estacionárias, onde que algumas ondas, né, elas diminuem o campo elétrico da onda eletromagnética, proporcionando um aquecimento não uniforme. Eu acho que eu consegui agora te explicar de outra forma para você entender isso aí. Entendi. É como se as moléculas primeiro se unissem para criar uma espécie de força, para fazer esse alinhamento. Ou não, a cada molécula ela se alinha de forma individual, né? Só que a interação ela está acontecendo, certo? Umas com as outras. Né? E, por exemplo, às vezes o comprimento de onda está em cima, está embaixo. Então, elas vão tentar se alinhar, né, de forma, apesar, né, dessas pontes de hidrogênio, elas se quebrarem com muito mais facilidade, mas elas, assim, levando ao pé da letra do que você falou, é uma tentativa. Mas eu não posso afirmar que isso vai acontecer de forma constante, entendeu? Entendi. Isso é uma observação. Mas as moléculas andam juntas, né? Como você falou, se fosse comparar as elas pessoas... andam juntas. A gente está falando da água. Por que eu não estou generalizando? A gente pode falar de proteína, a gente pode falar de gordura, entendeu? E gordura é um pouco mais complicado porque ela tem uma parte hidrofóbica, entendeu? É bem complexo. Quando a gente dá o exemplo de interação, né, com ondas eletromagnéticas, é muito mais fácil para o entendimento do aluno a gente dar um exemplo da água, que é uma molécula que tem polos positivos e negativos, tá? Como as outras também, e é uma molécula que tende a alinhar com o campo eletromagnético, com o campo elétrico da onda eletromagnética. Entendi, obrigada. Beleza, tá. Vamos lá, tá? Pessoal, então a gente falou que a gente tem um ponto negativo, a gente tem muitos pontos positivos. Por exemplo, uma secagem convencional lá, gasta-se 24 horas, 48 horas, 3 horas. Vamos colocar um cara tem um secador violento lá, que 3 horas ele consegue deixar um alimento com 12% de umidade, que é o que a Anvisa preconiza. Tá? Numa secagem micro-ondas, 28 minutos, 33 minutos, no máximo do que eu já trabalhei, 130 minutos. 130 minutos dá o quê? 2 horas e pouquinho, né? 2 horas e 10 minutos. Então, a gente tem isso numa potência bem baixa, né? Na menor potência de um micro-ondas, né? Para chegar a 12% de umidade sem acontecer a queima. Só que na maioria das vezes a gente observa a queima do produto. Então, para melhorar alguns aspectos, seja no aquecimento por micro-ondas, ou numa secagem convectiva, que naquele período de taxa decrescente, a gente tem queima pelo produto numa secagem convectiva, a indústria de alimentos tem utilizado de um pré-tratamento, que a gente chama de desidratação osmótica, tá? O que é a desidratação osmótica? A desidratação osmótica nada mais é do que a imersão de um alimento, de um material, em uma solução hipertônica.
com o objetivo de reduzir a quantidade de água inicial presente no alimento, tá? Isso favorece, se você reduz a quantidade de água inicial, você favorece na questão da retenção, por exemplo, dos nutrientes, manutenção de cor, a gente consegue reter mais os pigmentos, né, no caso da cor, os compostos fenólicos, né, os aromas voláteis, como que está aí para vocês, a gente consegue reduzir o consumo de energia, porque o tempo de processamento ele vai ser menor para chegar a 12%. Conseguimos, de forma eficiente, minimizar a degradação enzimática e oxidativa. Tá? E quais são os fenômenos que a gente observa numa desidratação osmótica? Quando a gente imerge elas em uma solução de concentração diferente, que são soluções hipertônicas, né? A gente observa uma saída de água do produto para o alimento e uma entrada de soluto da solução para o alimento. E de forma praticamente desprezível, algumas lixiviações ou saídas, tá, de algumas substâncias orgânicas, solúveis, não tomei um pescoção aqui, de algumas substâncias como ácidos orgânicos, açúcares, minerais, sais, mas em quantidade, quando a gente pega em proporção muito pequena com a quantidade de água que está saindo e que a quantidade de soluto que está entrando. Tá? Então, essa perda, e a gente vai ver um exemplo para vocês, quando eu caracterizei a presença de frutanos, que são frutoligosacarídeos, tá? Que é um tipo de carboidrato, a gente tem praticamente nem 1% de perda, tá? Numa desidratação osmótica. Então, isso tem ganhado muita atenção aí na indústria de alimentos, a sua utilização. Tá? E existem forças, né, que são determinantes para a saída de água e forças que são determinantes para a entrada desse soluto presente na solução. Então, a força responsável, a força motriz, que a gente chama, né, responsável pela saída de água, nada mais é do que a diferença de pressão entre o produto e a solução osmótica. Enquanto, no caso dessa penetração de soluto presente na solução, a força motriz é a diferença de concentração entre eles. Então, dentro de uma desidratação osmótica, a gente tem forças diferentes que são responsáveis pela saída de água e pela entrada de soluto. A saída de água se dá principalmente pela diferença de pressão e a entrada de soluto presente na solução se dá pela diferença de concentração, tá, existente no sistema. Tá? Isso é um fenômeno de transferência de massa. Tá? A gente não está utilizando calor aqui, tá? Como alguns processos que a gente já viu em outras aulas e até mesmo hoje. Tá? Todo mundo certinho aqui? Mostrar para vocês algumas soluções osmóticas que são utilizadas, né? Tem uma diversidade muito grande na literatura, tá? Eu coloquei algumas, né? A mais utilizada é a sacarose, mas a gente tem lá a utilização de algumas soluções salinas, né? Cloreto de sódio, cloreto de cálcio, né? Glicerol. A gente tem a frutose, xilitol, temos o sorbitol, né? Que são alternativas interessantes para a utilização da desidratação osmótica. O único critério que a indústria de alimentos, que na verdade a legislação ela preconiza para a utilização desses agentes osmóticos, é que elas devem ser comestíveis, né? Elas devem apresentar gosto, né? Sabor agradáveis, atóxicos, né? Isso está escrito aí para vocês, inertes a componentes dos alimentos, e proporcionar uma qualidade do produto final, apresentando a aplicabilidade tecnológica. Né? O que ele quis dizer com esse final aí? Porque algumas soluções osmóticas, né, elas conseguem, com melhor eficiência, proporcionar um ganho de sólidos, né, de forma mais positiva, uma perda de água
mais positivos do que outros meios hipertônicos, tá? E muitas vezes a indústria de alimentos também, né, para proporcionar uma aplicabilidade tecnológica, uma qualidade, utilizar de substâncias, né, que vão beneficiar o consumidor. É o caso aí da utilização, por exemplo, do sorbitol, que eu coloquei no slide para vocês aí, no próximo slide aí. O sorbitol, ele já é utilizado, né, de forma bem constante na indústria de alimentos, para reduzir a atividade de água. Ele tem características plastificantes, espessantes, estabilizantes, inibidor de cristalização, e tem os seus efeitos têm sido relacionados com a redução de colesterol. Veja só, por que é interessante a utilização de sorbitol? Vamos imaginar aqui uma situação que você deseja produzir um alimento para uma necessidade especial. Por exemplo, eu coloquei no próximo slide aí para vocês, diabetes, hipertenso, né? Por quê? A quantidade, né, de calorias fornecidas pelo sorbitol é discrepante quando a gente compara com a sacarose, né? Eu coloquei para vocês, ó, tem 70, ele tem uma característica, um poder edulcorante muito grande, né? 70% do poder adoçante quando comparado com a sacarose. Então, quando a gente tem um produto que não tem gosto de nada, né, que quer proporcionar para um paciente que tem uma necessidade especial, então é interessante utilizar, né, de alguns polióis, né, como o sorbitol, para incrementar e também agregar valor ao produto, tá? Eu deixei engrifado aí para vocês, aí, ó, não elimina toda a água presente. Isso tem que botar na cabecinha de vocês, tá? Isso cai no concurso, por isso que eu deixei para me lembrar, tá? Para que é usado a desidratação osmótica? Eu dei uma característica do sorbitol, tá? Que é um agente osmótico, tá? A desidratação osmótica tem o principal objetivo reduzir a quantidade de água inicial, tá? Em torno aí de 30%. Então, a desidratação osmótica, ela não elimina toda a água presente. Ela é um pré-tratamento de outro processo. Então, só a desidratação osmótica para consumo direto, isso não existe, porque a atividade de água ainda vai estar o quê? Próxima de 0,999, tá? Então, a gente tem de micro-organismos patogênicos, a gente tem praticamente todos crescendo naquele meio, tá? E quando ainda adicionamos, por exemplo, um sorbitol, uma solução salina, a gente tem uma probabilidade, né, de crescimento de fungos e leveduras, né, que ainda mais intensifica a necessidade de um outro processamento. Tá? Beleza? E o sorbitol, coloquei para vocês, né, e tem uma característica de alta razão de perda de água de ganho sólidos. Por isso que você pega artigos novos aí, 2017, 2018, 2009, né, vários deles estarão lançando mão aí da utilização do sorbitol para a produção de alimentos secos. Beleza? Só que, pessoal, né, essa desidratação osmótica, né, ela por si só, né, falando assim, ela de forma convencional, que a gente chama ela de ordinária, ela é muito lenta. A gente fala que o processo difusivo, apesar de não estar utilizando temperatura, tá? Mas de uma forma geral é muito lento nessa migração de água do interior para a superfície, da superfície para a solução, é praticamente lento, dura 5 horas, mais ou menos, para tentar entrar em equilíbrio, né? Equilíbrio é quando não há mais saída de água nem entrada de solução, tá? Então a gente tem 300 minutos, né, de processamento. Isso praticamente é inviável numa indústria de alimentos, tá? Então, para acelerar esse processo, eles têm utilizado, né, a desidratação osmótica combinada, por exemplo, que eu vou falar para vocês, com ultrassom e pulsos de VAR, tá? Numa tentativa de acelerar esse processo de desidratação. Eu coloquei alguns artigos, né, ao longo dos anos, aí, 1998, depois de 2008, 2010, 2013, né, tem vários, né, que já vêm estudando a desidratação com pulsos de VAR. Veja só aqui, tá? Que eu coloquei um esqueminha aí para vocês de um desidratador osmótico, né? Aqui dentro fica a solução osmótica, geralmente uma proporção
de 10 para 1, tá? Por que de 10 no mínimo, né? Porque o que vai acontecer? Essa solução osmótica, ela pode ser reutilizada, tá? Isso a gente tratando de um mesmo alimento. Só que à medida que vai saindo água, né, aquela solução, ela vai diluindo, né? Então, se a gente tinha uma solução osmótica com 60 Brix no começo, depois de 5 horas, a gente não vai ter aquela solução de 60 Brix. A gente vai ter uma solução, por exemplo, 55 grau Brix. Né? E você já sabe o que é grau Brix, que a gente já estudou em disciplinas anteriores, né? Lá em bromatologia, que nada mais é do que a quantidade de sólidos solúveis presente no alimento, né? Que a gente faz uma referência com a quantidade de açúcar presente, porque o que um refratômetro faz, né? Ele pega aquele ângulo, né, que foi refratado e transforma em índice de refração, e esse índice de refração, né, está relacionado com a quantidade de sólidos solúveis presentes nos alimentos. Isso aí, matéria lá de bromatologia que a gente viu, né? Vamos lá. Então, coloque uma solução no mínimo de 1 para 10, né, de volume e material, para garantir, né, que a concentração da solução. Então, essa bombinha aqui em 6 é ela que vai proporcionar o vácuo, né, do sistema. O pulso de vácuo, ele acontece principalmente nos 10 primeiros minutos, depois desliga e deixa acontecendo de forma aí convencional, tá? Isso, os 10 minutos, ele já é o suficiente para aumentar, né, o processo de transferência de massa. E a gente vai entender qual o mecanismo que proporciona isso, né, que é um mecanismo hidrodinâmico. Tá? Esse motorzinho que está embaixo aqui é para proporcionar a agitação do material e favorecer a homogeneização, né, garantir que toda a amostra receba aí a solução osmótica. Veja só, eu já adianto aí para vocês que com a aplicação de pulsos de vácuo no início do processo, a gente observa um mecanismo hidrodinâmico, tá? Veja só aqui, o esqueminha, o que é isso aqui? Nossa, falar, olhar para o computador, ninguém merece. Veja só aqui, né? Estou no slide 13 aí. Fala aí, ok, para mim aí. Se é que tem alguém que está dormindo aí. Ok. Estou quase. Ok, Tô brincando. Tá bom, não dorme não, não aguenta meia horinha aí dessa aula boa. Boa. Vamos lá. Oh, eu gosto. Você domina o assunto. Vamos lá, olha aqui. Aqui é um alimento. Esse primeiro bonequinho não, primeiro desenho aí, ó. É um alimento, né? Aqui é a parte sólida, né? Esse branquinho aí, porque não parece meu cursor para vocês, é o poro do alimento contendo água, certo? E essa área riscada aí, ó, todo riscadinho, né? É a nossa solução osmótica. Então, quando a gente coloca o nosso alimento com o nosso poro, ele no tempo zero não acontece nada, tá vendo? Não tem nada entrando dentro do alimento. Quando a gente aplica, a gente diminui a pressão do sistema, né? Aplica pulso de vácuo, o que vai acontecer com o ar, com os gases presentes dentro desses poros? Vai sair, certo? Ou seja, a gente vai diminuir a resistência para a transferência de massa. Quando a gente retorna, por exemplo, desligou lá a bombinha, a pressão do sistema ela vai retornar. O que vai acontecer com a solução osmótica, né, e com esse produto? Essa solução osmótica ela vai entrar para dentro desses espaços que estavam preenchidos com os gases, né, consequentemente, né, removendo água com mais facilidade. Então, isso, né, essa migração de água para dentro do produto, desses solutos, né, presentes na solução, ela vai acontecer de forma mais rápida, porque o pulso de vácuo proporcionou a saída de gás, e quando a pressão do sistema ela retornou, aquele espaço ficou vazio, facilitando, né, diminuindo a resistência
para a entrada da solução. E, consequentemente, melhor falando, a transferência de massa. Tá? Então, por isso que a gente tem aí tempos mais curtos, né, quando se utiliza pulsos de vácuo no começo. Tá? Isso aqui, pessoal, nunca vai cair numa prova de nutrição, tá? Sobre mecanismo hidrodinâmico. Isso jamais vai cair. Eu só estou explicando para vocês, né, por que poderia cair, né? Sei lá, quando apela, quando um concurso, né? Vamos pegar a CESP, por exemplo. Pode ser que ela apela, me fala aí, por exemplo, pulso de vácuo é um sistema de desidratação osmótica? Você já sabe, mas ele nunca vai perguntar como que acontece, tá? Porque isso aí já não é do conhecimento de vocês, nem deveria, né, cobrar isso aí. É só para mostrar, para a gente aprofundar um pouco, porque senão ficaria muito vago eu falar, ó, aplica 10 minutos de pulso de vácuo, tá? Isso vai aumentar a transferência de massa. Mas por que isso acontece, né? Porque a gente tem o preenchimento da solução, né, nos espaços vazios deixados pela saída dos gases, né, e também das partículas de água. Show? Show. Beleza. Um outro método, tá? Utilizado, não tão pouco, utilizado como a desidratação, osmótica por pulso de vácuo, a gente tem a utilização de ultrassom, tá? Utiliza aí, eu coloquei para vocês, frequências de 20 a 100 kHz, tá? Você pode pegar lá no artigo publicado por Mendonça 2017, tá lá na Food Chemics lá, Química de Alimentos, né? Onde ela utilizou a desidratação osmótica assistida por ultrassom. E ela observou lá dois fenômenos, que a gente chama de cavitação e efeito esponja. O que é? Vocês conhecem o ultrassom? Já viram? Né? Quem trabalha aí com enfermagem, né? Em farmácia, em qualquer outro odontologia, né? Já deve ter visto o ultrassom. E quando a gente liga um ultrassom, né, ele cria bolhas, tá? E no caso de uma solução osmótica, não vai ter diferentemente lá, não vai ter água, vai ter a solução osmótica, né? A gente fala que aquelas bolhas, né, formadas quando a gente liga as ultrassons nessas frequências, ela produz turbulência. Isso gera, pessoal, microjatos, pequenos microjatos, em direção à parede, ao tecido do alimento, né? E esses microjatos, né, quando eles batem na parede, né, ele facilita a penetração aí dos sólidos, dos solutos, né, no caso da solução osmótica, para dentro do material, tá? E ela observou que é útil, né, para remover a água que está fortemente ligada. A gente sabe que a água, que é a umidade, né? A gente pega a água, a gente tem a umidade total, é a água absorvida, é a água ligada e a água livre. A água livre nada mais é do que a atividade de água, a gente já cansou de ver aí. E essa água livre, ela dificilmente a gente consegue remover ela em um processo, por exemplo, de uma secagem de estufa. E quando a gente utiliza as ultrassons, né, a gente consegue de forma eficiente, devido à formação dessa turbulência, né, criando esses microjatos, né, a gente consegue remover parte dessa água que está fortemente ligada. E um outro efeito que ela observou, né, quando utilizou a ultrassom na desidratação osmótica, foi o efeito esponja. Pega o exemplo aí dessa esponja que a gente tem em casa, né? Quando a gente molha ela de espuma, né? A gente aperta, sai tudo que está lá dentro. Quando a gente volta, se a gente molhar, ela vai penetrar novamente. E isso acontece quando a gente faz a desidratação osmótica por ultrassom, né? Vamos pegar lá, pegou o alimento, né? Está lá dentro do ultrassom. O que vai acontecer com o alimento? Ele vai comprimir. Quando ele contrai, né, a gente fala contração, o que vai acontecer com o líquido que está lá dentro? Vai ser expulso. E quando, né, a gente tem aplicação de ultrassons, né, de forma ligada, desligada, 5 minutos, ligado. Quando eu volto ao sistema, ela vai o quê? Ela vai expandir, permitindo, né,
toda solução osmótica, todos sólidos, né, presente naquela solução osmótica, entra para dentro do produto, tá? Isso é um processo aí mecânico, né, que ela aumenta aí a tensão superficial, como ela mesmo falou, criando canais aí microscópicos, né, deixado aí pela saída do ar e da água presente no alimento devido o que a expansão do material. Tá? Então, dentro da desidratação osmótica, a gente tem o efeito de cavitação e o efeito esponja. Isso acontece de forma que simultânea, tá? A gente não vê um processo de cavitação e depois vai ver o efeito de esponja. Não, isso acontece de forma instantânea, tá? Beleza? E a gente, pessoal, existem formas, claro que eu não vou cobrar isso de vocês nunca, não vou passar cálculo aqui, bem que seria bem legal a gente trabalhar, né? Existem modelos matemáticos para calcular a eficiência, tá? Dessa perda de água, desse ganho de sólidos, tá? Eu coloquei alguns aqui, um considerando a massa de água, que a gente chamou em outra disciplina MW, né? E a massa total. No caso do ganho de sólidos, aqui a gente tem os modelos mais simples, tá? Para calcular isso aí. No caso do ganho de sólidos, a gente pode fazer uma relação com a umidade no material inicial e durante o tempo de desidratação osmótica, tá? Isso aqui só foi para mostrar para vocês que existem modelos matemáticos que são utilizados para calcular a eficiência desses processos. Seja ele uma desidratação ordinária, seja ele uma desidratação por pulso de vácuos ou com a utilização de ultrassom, tá? Claro, como Paula questionou no começo, só tem 3? Não, existem vários outros combinações com a desidratação osmótica, como aquecimento ômico, pulso de vácuo, tal, pulsos elétricos, entre outros métodos que a literatura reporta aí. Quem está entrando, Zé? Tá bom? Vou só tomar uma água aqui, espera aí, minha garganta secou aqui, tá? Opa, eu vou ter que plotar outro aqui. Espera aí. A aula não acabou, tá? Tá começando só. Aqui, coloquei o slide errado. Tá bom, deu para dar. Deixa eu ver. Aberto. Eu venho aqui. Aqui, ó, cheio da nada. Só me dizer se está aparecendo o slide. Sim. Pera, só pegar uma água aqui já rapidinho. 30 segundos. E galerinha, tá caindo, Zélia? Acontece mesmo. Tô de volta, fala aí. Oi, todo mundo aí? Temos alguns assuntos aqui para tratar ainda.
Oi, beleza, Tiane? Tá fazendo muito bolo aí pra galera? Nesse coronavírus tá bom pra vender, hein? O pessoal fica tá engordando a zóia. Fornece pãozinho, bolinho pra eles aí. Vou guardar isso tudo. Oi, Zé, beleza. Deixa eu ver se ainda tá todo mundo aqui. 20 pessoas, tá todo mundo aí. Beleza, show de bola. Praticamente 100% aí dos alunos. Show, não há desculpas. Tá acabando sim, tá? Calma aí, eu sei que é pesado hoje carregar esses dados. Agora, mas daqui para frente, fica tranquilo, tá? Vamos lá. Apareceu o slide aí, não apareceu? Apareceu, né? Beleza, vamos lá. Então, pessoal, para mostrar para vocês aí, de forma prática, né? Prática sim, né? Através dos dados. A eficiência aí da desidratação osmótica, com pulso de vácuo, a eficiência da utilização de micro-ondas, com aquecimento de micro-ondas, quando a gente compara com outro método de aquecimento, de forma que, com esses resultados, tá? Esses resultados são resultados aí de um aquecimento com batata Yacon, tá? A batata Yacon, isso já até comentei com vocês em outras oportunidades, que ela armazena carboidratos, né, não na forma de amido, né, como é o caso, por exemplo, de uma batata inglesa, ela armazena na forma de fruto-oligosacarídeos, né, que nada mais é do que são cadeias de frutose e inulina, tá? De tamanhos diferentes, tá? E isso é interessante, né? Porque, por exemplo, um diabético, quando ele vai se alimentar, né, desse produto, ele não tem risco aí de aumentar os índices de glicêmicos, né? E sim um efeito contrário. E a gente queria, né, verificar qual que é a disponibilidade desses frutanos ou fruto-oligosacarídeos, né, em uma desidratação osmótica, em uma secagem utilizando um vácuo ou utilizando um micro-ondas, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês esses dados que vai complementar aquilo que a gente está trabalhando com vocês aqui na aula de hoje, tá? Então, primeiramente, a gente caracterizou, tá, a nossa amostra. Eu já falei para vocês que esses dados eu não passei para vocês, tá? Não vou cobrar nada disso, porque são dados ainda que estão em percurso de publicação internacional, tá? Ainda já foi submetido, já retornou, pediram modificações, já está voltando de novo. Quando liberar, eu deixo o artigo com vocês lá, tá? Algumas partes vai estar em inglês aqui, tá? Porque eu fiquei com preguiça de traduzir, tá? Então, mas não vai ter problema não, tá? Porque quando a gente escreve uma tese, um artigo, né, essas coisas, a gente já escreve em inglês, tá? Então, a gente passa por esse probleminha aí. Então, olha aqui a gente tem a batata Yacon, ela tem em torno de 91% de umidade. Veja só a eficiência aí da desidratação osmótica com PVOD, né? Aplicando pulsos de vácuo, diminuindo a pressão do sistema nos primeiros 10 minutos, né? Reduziu lá. Só a desidratação osmótica tirou praticamente 30% de água, né? Foi de 91 foi para 69. Com relação aos solos solúveis, claro que vai aumentar, porque a gente adicionou aí o sorbitol, tá? Estava 6,5, foi para 10,20. Já era esperado isso aí. Grau Brix, tá? Atividade de água, a gente não teve tanta modificação, teve uma diminuição, mas não podemos garantir a inocuidade do produto, tá? Com uma desidratação osmótica. Temos desenvolvimento de praticamente todas as bactérias patogênicas. Olha aqui com relação ao fósforo, os fruto-oligosacarídeos, né? A gente teve na matéria seca 63,26% e depois da desidratação osmótica 61,1%, tá? A gente viu lá naquele primeiro slide sobre desidratação osmótica que um fenômeno que pode ocorrer é a lixiviação de alguns compostos presentes nos materiais, tá? Só que de forma bastante desprezível em proporção
a quantidade de água e a quantidade de sólidos, o que nos mostra perfeitamente nesses dados aqui. A gente tem uma diminuição do teor de umidade, a gente tem um aumento no teor de sólidos bastante significativos, mas a lixiviação daqueles compostos, né, nutrientes nutricionais presentes nos alimentos, são bem insignificantes, né? Se a gente considerar que o desvio padrão, praticamente não houve redução aí dos fósforos na matéria seca. Tá aqui eu mostrando, né, que esses dados de cor, tá? Não vou ficar muito neles, porque não faz parte aqui da disciplina, porque a gente quis caracterizar a mudança de cor dele desidratado osmoticamente depois de seco, tá? Lá na frente tem alguns dados que eu vou mostrar para vocês, né, o que significa esse L, esse C, esse H aí, né, o que isso representa, tá? Mas isso lá no produto, onde a gente vai ter as fotinhas, que aí fica mais fácil de explicar, de visualizar, tá? Esse A, esse B aí é para calcular a variação de cor. Veja só aqui, né? Vamos pegar aqui em relação ao tempo de secagem. Está em inglês aí, mas não tem problema. A gente utilizou o micro-ondas vácuo e a gente pré-tratou as amostras com desidratação osmótica, incluindo a Oiacon, que não tem gosto de nada, parece uma pera, né? Uma pera sem doce. Colocando doce. E colocamos sorbitol nela. Pode ser servida aí em hospital para processo em sopa, né, quando se deixa hidratar, ou mesmo consumo direto aí. Então a gente secou essas amostras em micro-ondas vácuo, né, e comparou com as amostras tratadas osmoticamente, que WIF, não sei como que pronuncia, né, eu sei escrever, não sei falar, com PVOD e o Watchwood aí, ó, sem PVOD. Não vai rir de mim, tá? Então, a gente fez 9 ensaios lá, né? Com relação à potência de micro-ondas, como eu falei lá no início da aula. Cada micro-ondas tem potência diferente. Então, a gente tinha programas de potência. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. A gente teve 9 experimentos aí. Então, a gente percebe, pessoal, de forma bastante significativa aqui a redução do tempo de secagem, né, quando se utiliza a desidratação osmótica. Olha que na minha menor potência, que foi a 1, eu falo menor potência, mas aqui eu me refiro à densidade de potência, tá? Que é a quantidade de produto que eu coloquei dentro do micro-ondas em relação à quantidade de potência que era transmitida lá. Então, na minha menor potência, né, quando eu sequei sem a desidratação osmótica, eu gastei 130 minutos. Com a desidratação osmótica, eu diminuí para 95,2 minutos. Vamos lá, isso para menor potência. Vamos fazer um comparativo com a maior potência aqui. Eu gastei 28 minutos e meio utilizando a secagem em micro-ondas vácuo sem a desidratação osmótica e utilizando a desidratação osmótica 12,13%, comprovando a eficiência da desidratação osmótica na redução do tempo de processo, né? Isso ficou bem claro aqui com esses dados aqui, só para acompanhar o que a gente veio falando para vocês na aula. Vamos lá, esse gráfico aí, vou tentar aumentar ele aqui. Não preocupa com o que está escrito aqui embaixo, não, tá? O gráfico A aqui é sem desidratação osmótica e o B com desidratação osmótica, tá? Aqui a gente quis ver se realmente, né, como que foi o comportamento dessa redução do tempo de secagem ao longo do processo, né? Ao longo, por exemplo, dos 130 minutos e da 95,2, ao longo do 28,5 e de 12,5. Isso para todas as potências, né? E a gente observou aqui nos gráficos, né? Se a gente fixar aqui, ó, coloquei em vermelho aí para vocês, ó, 3,6, 6,3, 9,8. São as densidades de potência, tá? Isso para uma mesma pressão de vácuo. Ó, 600, 600, 600. Então, independente se tivesse pressão de vácuo ou não. Veja só que nessas curvinhas, tá bem ruim de ver aí, a gente percebe que a saída de água, o conteúdo de umidade, né, ele foi decrescente em todo o processo. Tá? E à medida que a gente aumentou a densidade de potência, né, a gente também reduziu o tempo de processamento. Isso ao longo do processo, seja ele lá em
em 5 minutos, em 2 minutos, em 10 minutos, em 11, 12, 13, 14. Isso aconteceu em todo o tempo do processamento. A gente não houve variação da curva de secagem, né? E com o B, a gente observou que esse tempo também reduziu ainda mais o processo de secagem. Isso para todos os tempos durante a secagem, seja ele em 3,6, em 6,3, em 9,8 densidade de potência. Claro que à medida que aumentou a densidade de potência, né, esse tempo de processamento também foi reduzido. Aí veio, beleza, será que a desidratação osmótica ou sem a desidratação osmótica, essas potências de micro-ondas utilizadas, né, degradou os meus frutanos? A gente viu anteriormente que a desidratação osmótica, né, favoreceu de forma eficiente a permanência dos frutanos, dos fósforos. Vamos ver se os micro-ondas degradou esses fósforos, né, se a secagem, se o aquecimento com ondas eletromagnéticas destruiu nossos fósforos que foram preservados na desidratação osmótica. Se a gente pegar o artigo de Scher, 2009, um camarada que trabalhou com IACOM, ele falou lá, ele falou que temperaturas, né, ele, através de sua tese, né, dos seus artigos, ele falou que temperaturas acima de 70 graus Celsius tinha degradação, né, hidrólise, quebra dessas cadeias que formavam os frutos oligosacarídeos. E o que a gente fez? Fincou um termostato nas amostras, tá? Para medir a temperatura durante o processamento. E a gente observou, né, que nenhuma das condições que a gente trabalhou, independente da densidade de potência e da pressão de vácuo, né, houve, né, temperaturas acima de 70 graus Celsius. Isso tanto para as amostras não tratadas como amostras tratadas. E a gente observou também que a temperatura das amostras desidratadas osmoticamente subiam de forma mais rápida, isso favorecendo a remoção de água e diminuindo o tempo de secagem, né? Esse foi um dado muito interessante, né, ainda apoiando a utilização da desidratação osmótica. Como podemos ver aqui, vamos pelo gráfico aqui, tá? Vou pelo gráfico. Isso aqui são um gráfico a gente chama de superfície de resposta, tá? A gente tem aqui a pressão de vácuo, né, que vai de 0, 150, 300, 450, 600. Temos a densidade de potência, que são a potência do micro-ondas, 3,6, 4,55, 6,3, 8,05, 9,8. E a gente observou que o aumento da densidade de potência e da pressão de vácuo, por exemplo, 600 e 9,8, essa parte aqui mais escura, né, do gráfico, de vermelho escuro, né, se a gente fazer o alinhamento aí, a gente vai ver que tem em torno aí de das amostras tratadas osmoticamente, próxima aí de 94%. Então, a gente teve uma retenção de frutanos muito maior quando comparou com aquelas amostras não tratadas osmoticamente. Tá? Isso foi um dado também que comprova que a diminuição do tempo de secagem favoreceu também a retenção dos frutanos nas amostras não tratadas, as amostras tratadas osmoticamente. A gente não teve degradação com a utilização de micro-ondas, né, para os frutanos. Frutanos e fruta oligosacarídeo é a mesma coisa, tá? Aí a gente viu, mas aí a gente observou que as amostras escureciam um pouco, tá? Então a gente teve que caracterizar isso aí com relação à variação de cor, ao ângulo, né, que a gente chama RU, que mostra a tendência aí para o amarelo ou para o branco, tá? O croma, que é a saturação daquela cor, e L, que é a luminosidade, que vai indicar o escurecimento. Isso ficou claro aqui, pessoal, com os números, tá? Esse aqui a gente utilizou um colorímetro, tá? Vamos pegar com a variação de cor, que é o delta E. A gente teve uma variação de cor independente do processo, comparando as amostras tratadas e comparando as amostras não tratadas, né? A gente tinha 5,99,
8, 6, 7 valores, né, nesse intervalo aí. Quando utilizou a desidratação osmótica, essa variação de cor ela aumentou, né? Foi para 10, 13, 12. Está indicando aí, indicativo de que houve escurecimento. Isso foi comprovado quando a gente observou o parâmetro L, que é o parâmetro de luminosidade. Quanto menor o valor de L, mais escura é a sua amostra. Então, as amostras com PVD tiveram valores de L menores, né, do que sem o tratamento, né? Isso foi um indicativo de escurecimento, né? Se fazer o cálculo aí dá um escurecimento de 66,48%, tá? Com relação à intensidade da cor, ficou bem próximo aí dos in naturas, as amostras não tratadas osmoticamente, mas aquela tendência de amarelo ainda permaneceu, que a gente pode observar nessa figura aqui, ó, comprovando esses valores aqui, do lado de quem está olhando aí, né, do lado esquerdo são as amostras não tratadas osmoticamente, né, que são as amostras já com 12% de umidade, e do seu lado direito aí são as amostras tratadas osmoticamente com sorbitol e secas ao micro-ondas, né. A gente observa visualmente, olhando, que houve uma diferença de coloração, uma variação de cor, né? A gente observou pelos números, né, caracterizando esses valores, tá? Agora, sensorialmente falando para vocês, né, eu prefiro aquelas amostras que foram tratadas osmoticamente, porque ela deu um sabor muito melhor, uma crocância melhor, quando, né, você vê pelo volume, né? Não sei se vocês conseguem observar que ela está mais cheinha, né? As amostras secas, né, sem a desidratação osmótica, estão bem miudinhas, né? Estão indicando o encolhimento, né? E aqui indicando uma resistência ao encolhimento, no caso das mais escuras aí. Tá? Esses dados aí de encolhimento, né? Que é o que eu coloquei da tabela cética e mostrando a porcentagem do encolhimento. Tivemos aí, isso pode olhar pelo gráfico para quem quiser também, tá? A utilização da PVOD, né, a gente teve um encolhimento em torno de 60, 40, 50, né, dependendo da densidade e potência, e sem a PVOD a gente teve um encolhimento aí de ordem até 81,88%, é muita coisa, né? O produto quase sumiu aí, né, sem a utilização da PVOD. Estou mostrando, reforçando ainda mais a eficiência da desidratação osmótica. Tá bom, pessoal? E o último gráfico aí, para vocês, né, que eu quase cravei a minha aula aí, né? Tive que falar um pouquinho mais rápido agora, porque senão vocês começam a sair da minha aula, né? A gente queria ver também se a pressão de vácuo estava tendo alguma influência, além das ondas eletromagnéticas. Isso foi observado, né? Que a gente colocou aqui, né, esses dois gráficos, um em relação ao tempo, o outro em relação ao fósforo. E ficou claro aqui, ó, o aumento da pressão de vácuo, tá? A gente teve uma diminuição do tempo de secagem muito grande. O mesmo foi observado. Vocês conseguem analisar esse gráfico? É difícil, porque meu cursor não mostra para vocês, né? É mais complicadinho, né? Só fazer um alinhamento aí, por exemplo, à medida que aumenta, olha o FOS aí, ó. À medida que você vai chegando perto de 600, se você fazer um alinhamento tridimensional lá para a ponta, né, você vai observar que teve uma retenção de FOS em torno de 90, né? 95, 94, aqui a gente não consegue ver o ponto, né? Pelo gráfico, pela tabela, a gente sabe aquele ponto exatamente que faz aquela curva. Mas foi em torno aí de 90 de retenção de FOS, quando se aumentou a pressão de vácuo dentro do micro-ondas, né? Tá? Se a gente fosse pegar uma condição ideal aqui, né, esses dados são dados razoáveis aqui, né? Que a gente pode concluir aqui que a desidratação osmótica é eficiente em processo como pré-tratamento, tá? Por PVOD, e que o aumento da densidade de potência e da pressão de vácuo, a gente diminuir
temperatura de ebulição, né, com a diminuição da pressão de vácuo, a gente favorece a retenção de nutrientes presentes nos alimentos, né? Em específico, a retenção de frutos oligosacarídeos. Show de bola? Gostaram, pessoal? Estão comendo pipoca aí, né? Tô comendo pipoca, não. Agora eu tô quase dormindo, Francemir. Eu vou falar a verdade que eu me perdi um pouco agora no finalzinho. Credo, nossa, mastiguei pra vocês aqui. Nossa. Beleza, não tem problema não. Isso me deu uma perdida. E aí, pessoal, alguma dúvida aí? É porque eu falei que eu não ia cobrar, né? Não, não foi isso não. Eu me perdi mesmo, porque a cabeça não estava absorvendo, mas não, estava cansada. Fico cansado. Eu sei, a aula remota cansa mais. Por isso que eu achei bem plausível, né? A faculdade colocar aí até às 10, porque a gente consegue, não tem intervalo, né? A gente consegue falar bastante coisa, mas se estender mais do que 9h30, né? Eu acho que é pesado. 3 aulas seguidas de aula remota, eu acho pesado. Já chega lá pelas 8h30, a gente já tá Cansado, né? Oi. Eu entendo. Mas e esse assunto, né? Foge um pouco da nutrição, né? Do que a tecnologia de alimentos, ela apesar de caminhar junto com a nutrição, é uma parte que não interessa muito aos nutricionistas, né? Isso não é exclusividade, tá? De São Speg, né? De qualquer faculdade, assim, meus colegas trabalham com isso em várias faculdades, em universidades federais. Minha esposa fez nutrição, né? Ela odiava essa parte de tecnologia de alimentos. Isso eu já sei. Então, não estou acostumado, mas vocês são 10, gente boa, né? Pelo menos tenta aí acompanhar com a gente. E aí, pessoal, alguma dúvida para hoje, né? Tenha dúvida, fale agora, por favor. Oi. Na prova só. Você tá aí, né? Você não tá perguntando mais, você gosta de perguntar. É bom quando a turma para e pergunta, porque eu consigo viajar em outras coisas. Boa noite, Tiane. Já vai, já. A outra não quis nem tirar dúvida, já mandou boa noite de cara. Se a gente tá perdido, Francemir, imagina o Serginho Alto Mar sacudindo pra lá e pra cá, vendo essa aula. Ele tá bem aí, não, né? Tá bem bambo, né? Ele ainda tá bem bambo lá. E alguma dúvida por hoje? Viviane, beleza? Boa noite. Então acabou, tô com fome. Acabou, sim. Acabou, pode ir. Quem não tiver dúvida, quiser. Boa noite, quiser. Tem um minutinho aí para as 9h. Boa noite, pessoal. Fique com Deus, se cuida do coronavírus. Boa noite, Francis. Boa noite, Francemir. Boa Vou sair. noite. Vai sair, vai comer. Boa noite. Boa noite, Serjão. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Deixa eu ver lá no chat. Boa noite. Saiu Marcela, Rafaela. Boa noite. Gisele. Boa noite. Boa noite. Esperar todos saírem da sala. Boa noite, professor. Boa noite. Quem falou aí? Joana. Valeu, Joana. Boa noite. Paula deve estar dormindo, né, Paula? Rafaela. Saiu. Boa noite, Francemir. Vou comer. Vai lá, Karen. Vou jantar. Minha barriga já tá roncando. Nossa, imagina a aula pesada ainda. Valeu. Vai lá. Boa noite, Letícia.
Só todo mundo? Só não. Letícia Miranda, que deve ter dormindo. Poliana tá saindo. Paula, Letícia. Deixa eu parar a gravação aqui, porque